Olá, pessoal. Aqui é o professor Antônio, de Linguagens da Filad, e nós continuamos aqui com a nossa sequência de fazer o raio-x do Enem de língua portuguesa, no caso. Nós falamos um pouquinho já sobre interpretação de textos, falamos sobre gramática, uma pincelada rápida, e agora cabe que nós falemos um pouco sobre literatura, certo? Que é um conteúdo muito presente no Enem e que é importante que vocês também guardem e a ele se atentem. Vamos aqui na nossa lousa pensar em alguns aspectos importantes sobre, por exemplo, o que compõe os temas mais recorrentes de literatura. Eu cito, por exemplo, pessoal, dois assuntos centrais. Um deles é o romantismo. E o outro é o modernismo, em especial brasileiro e brasileiro. Professor, mas não caem outros assuntos? É óbvio que caem muitos outros assuntos. Por exemplo, há uma predominância da literatura contemporânea. Mas a título de estrutura, a título de conhecimento de escola, a título de informações que talvez vocês consigam depreender mais dados, eu acho que essas duas são centrais. Tudo bem? Então, vem comigo aqui, gente, e vamos pensar, por exemplo, em maneiras da gente estudar esse aspecto. Vem comigo aqui para os nossos slides. Então, gente, quando nós temos em conta o universo da literatura no Enem, como eu acabo de citar, o romantismo e o modernismo são figurações constantes. Eles sempre lá se apresentam, né? Normalmente nas provas tem uma, duas questões sempre que falam desses movimentos. Só que daí vamos começar a pensar no movimento romântico. Historicamente, o romantismo, gente, ele acontece no Brasil entre pedacinho da primeira metade do século XIX e especialmente na segunda metade do século XIX, na passagem, né, justamente da primeira para a segunda metade. E para entender um pouco o que foi o movimento romântico, você tem que ter uma visão um pouco mais ampla. Por exemplo, a primeira questão é a chegada da família real ao Brasil, em especial lá em 1808, quando nós temos a dinamização da cultura, o surgimento de imprensa, um público ledor mais presente, no caso do Rio de Janeiro, de algumas capitais. Além disso, eu quero pensar com vocês que você tem dois aspectos centrais. O primeiro deles, a noção de período regencial e o período da independência. Só para a gente falar de maneira bem ampla, para não nos determos só em aspectos históricos, porque o nosso tempo é curto, eu quero pensar assim com vocês. Entre o período que o Dom João VI aqui estava, até ele deixa o seu filho, o Pedro I, como seu regente, até a proclamação da independência, e o Pedro deixa o Pedro II no poder. Esse período da monarquia no Brasil é um período bastante importante e que ele vai ser diretamente associado ao conjunto da obra do movimento romântico. Percebam, nós temos três forças muito importantes acontecendo aqui. A monarquia, os latifundiários, os latifúndios, né, especialmente o latifúndio de produção extensiva para venda no exterior, no caso, a produção, por exemplo, do café. E nós temos a mão de obra escrava, nós temos o escravismo como sendo a marca do sistema de produção. Isso vai obrigar que nós pensemos nessa dinâmica meio que tripartite do que foi o período do romantismo, que é um período, por exemplo, de intensas mudanças estruturais e políticas no Brasil, um país agrário e um país escravista, e que era, na nossa elite, a elite governante, premente, era importante a criação de uma identidade nacional em separado de Portugal. Daí, o romantismo vai assumir uma espécie de função, no âmbito da cultura, de construir ou de representar essa identidade nacional. Portanto, há uma dinâmica muito importante de falar da natureza, dos povos indígenas como sendo os antepassados junto dos colonizadores, há uma construção de uma língua portuguesa brasileira, e isso tudo serão centrais para compreendermos o movimento romântico. Então, pensemos. A chegada da família real, eu chamo de a ideia de monocultura,
e monarquia especificamente, escravismo e latifúndio. A monarquia, escravismo e latifúndio como a tríade para pensar o Brasil. O Brasil, por exemplo, que acaba, primeiro se torna um reino, depois ganha independência, aí ele vai ter um comércio exterior intenso, afirma a identidade nacional, e aí, por exemplo, a gente está pensando no surgimento de um novo público leitor, especialmente por meio dos folhetins, que vai acessar as obras produzidas, tudo bem? Quando a gente pensa no movimento romântico, são característicos desse movimento a liberdade de expressão, o egocentrismo, ou seja, a centralidade do eu do construtor, do eu do escritor, eu do artista, e a expressão nacionalista. Isso não é só no Brasil, isso acontece em Portugal, acontece na Europa como um todo, e aqui também vai se manifestar essa ideia. Quando a gente fala, então, do movimento romântico brasileiro, eu quero pensar em duas dinâmicas. A dinâmica da poesia. Quando nós falamos da poesia, eu quero pensar com vocês, especialmente, 3 gerações. A primeira geração associada ao projeto de identidade nacional, uma poesia, por exemplo, indianista e nacionalista, Gonçalves Dias, por exemplo. Então a gente vai pensar Gonçalves, e quando eu falo é o Dias e o Magalhães. Quando nós falamos da segunda geração, é a fase do ultrarromantismo, por exemplo, de um Álvares de Azevedo, de um Casimiro de Abreu. Certo? A ideia de intensidade sensível, excesso. E, por fim, nós temos a terceira fase, por exemplo, de um Castro Alves, de uma literatura erótica, ou seja, onde a figura feminina era retratada de maneira mais palpável, mas também de crítica social, principalmente a crítica à escravidão. Tudo bem? Então, uma poesia que vai ser 3 momentos importantes, centrada nesse movimento romântico. Quando nós falamos da prosa, a questão, por exemplo, do folhetim, a questão, por exemplo, da forma que o público acessava, e é óbvio, o novo público leitor, serão centrais para que nós tenhamos a popularidade do romantismo como teve. E aí, eu quero pensar com vocês nesse projeto de identidade nacional. Tudo isso remete a esse projeto de identidade. Nós teremos não mais a dinâmica de gerações, mas tipos de textos em romances famosos dos anos do romantismo. Eu tenho, por exemplo, a ideia de retratar as possibilidades de Brasil. Por exemplo, o indianismo, nos chamados mitos fundadores. Iracema, o Birajara, o Guarani, que são textos que vão falar mitologicamente da origem do Brasil. O retrato dos costumes e da vida urbana, em especial de textos como Senhora, Yaya Garcia, como, por exemplo, Memórias de um Sargento de Milícias, que vão falar, por exemplo, do ponto de vista de contar sobre a vida nas cidades e os costumes das pessoas. E o retrato do Brasil profundo, do Brasil dos interiores, no chamado romance regionalista. Por exemplo, eu tenho Tio, eu tenho, por exemplo, Inocência, eu tenho, por exemplo, O Cabeleira e muitos outros mais. É aqui, por exemplo, que nós vamos ter o destaque de autores, como, por exemplo, a figura de Manuel Antônio de Almeida, que vai escrever, por exemplo, o Memória de um Sargento, da figura de José de Alencar, o maior autor do romantismo brasileiro, que vai escrever praticamente de todos os movimentos, em especial dessa literatura indianista, Iracema, Guarani e Ubirajara, a literatura regionalista, como Franklin Távora, o próprio Alencar, e outros mais autores. Então pensem, quando nós temos em mente o romantismo, ele é especialmente centrado na ideia de retratação e construção de uma identidade nacional. É a primeira escola literária brasileira, é a primeira escola literária efetivamente nacional, porque o Brasil se torna independente justamente quando o romantismo aqui se instaura. Não à toa que quando nós pensamos em fundação de identidade, o modernismo é a outra grande fundação da identidade. O modernismo brasileiro, ele se dá no século XX, em especial a partir de 1922 até os anos 40, na verdade 1945 mais ou menos. Essa grande sequência vão dar luz a 3 escolas ou 3 fases da literatura modernista brasileira. Primeira geração, segunda geração, terceira geração. Primeira geração, conhecida como a geração da Semana da Arte Moderna, a geração de 22,
época da República Velha, época, por exemplo, da era do café e da primeira industrialização, em especial no Sudeste. Acontece uma semana de arte moderna na cidade de São Paulo, no Teatro Municipal, e aonde haverá como centro desses autores uma revisão crítica da história oficial, ou seja, recontar a história com olhos livres, criticamente, uma ênfase no cotidiano e na língua coloquial, ou seja, há uma ênfase na literatura primordialmente poética, no caso da primeira geração, de autores como Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, que vão, por exemplo, construir textos responsáveis por retratar o cotidiano, por retratar, por exemplo, a língua que as pessoas falam nas ruas e não aquelas que estavam tradicionalmente associadas aos eruditos. E há uma revisão do que é história nacional, a valorização do ser brasileiro. Não à toa que é justamente em 22 que nós temos o centenário de independência do Brasil, porque esses autores eles diziam, nós somos independentes politicamente, mas também precisamos ser independentes culturalmente. É aqui, por exemplo, que a gente vai ter a ideia, por exemplo, de antropofagia, que é uma teoria que os modernistas vão emprestar da sociologia, na medida em que a nossa cultura é uma cultura de devoração do estrangeiro e regurgitação como o nosso, que o brasileiro é inventivo neste sentido. Tudo bem? A segunda geração, chamada de geração de 30, vai se dar justamente na Era Vargas, depois do fim da República Velha, aonde a indústria de base se consolidava, aonde, por exemplo, eu posso dizer como uma das principais características da geração de 30, em especial, não só do romance de 30, mas da poesia de 30, é a perspectiva do engajamento, da tomada de posição política. Justamente nós estamos falando aqui de uma dinâmica de forças na literatura de 30, associada à crítica social, à denúncia, à questão, por exemplo, do abandono social do Nordeste, do Estado, né, no caso, a exploração do homem pelo homem, o existencialismo, por exemplo, da reflexão do sentido da arte, do sentido da escrita, que é uma outra tendência, e uma outra que é o neossimbolismo, por exemplo, de reflexão quase como uma retomada de certos aspectos dos sentidos, como os simbolistas o fizeram, de autores como Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, e muitos outros autores importantes. A terceira geração é a geração de 45, período da Guerra Fria, a construção de Brasília e consolidação da literatura nacional modernista. Uma vez que, inclusive, os autores e autoras se sentiam já livres para, inclusive, emprestar aspectos da própria tradição, que eles tanto criticavam no modernismo, né, na nossa vanguarda modernista. Eu consigo perceber tendências nessa literatura de 45, linhas de força, como uma revisão linguística ou ênfase na criação linguística e a força que a linguagem tem. O romance psicológico de mergulho em condições psíquicas dos personagens e nos narradores, e aonde há uma recriação técnica, ou seja, há uma reconstrução da metrificação, da estrutura dos textos, em especial na poesia. É aí que nós temos Clarice Lispector, João Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto. Clarice e João, dois romancistas e contistas, João Cabral, especialmente um poeta. Imaginem, minha gente, que assim, é claro, eu não tenho aqui pretensão de que isso dê conta da totalidade da literatura, mas isso é um aspecto que nos permite pensar assim. Quando você encontrar um texto modernista, um texto romântico, pensem que por que eles são tão privilegiados? Justamente porque eles são centrais para a construção da identidade nacional. O romantismo é uma identidade ainda muito pautada por modelos europeus, o modernismo muito mais refletindo características ou questões de revisão, de crítica social, de inovação que a arte brasileira passa nesse momento. Isso, então, permite que vocês acessem poesias, contos, excertos, com mais qualidade.
Tudo bem? Interessa que vocês pensem de maneira abrangente. É claro que isso que eu estou fazendo aqui não dá conta da totalidade, mas te ajuda a centrar o olhar naquilo que importa, naquilo que é pertinente para o vestibular. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer para mim estar com vocês. Vejo vocês em outro momento. Um beijo e um abraço a todos. Tchau, tchau.